Então a volta de Jesus está cada vez mais perto. E diz assim: então, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levante a sua mão e repita comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Compreende, irmãos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor é algo contínuo. Não é fiz uma escolha, pastor fez um apelo, aceitei a Jesus Cristo, é claro que eu fui salvo no Espírito, é claro que agora o Espírito Santo de Deus habita em mim, mas há uma necessidade de continuidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, serviremos todos os dias, continuamente. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós precisamos compreender isso. Eu pus um tema na mensagem de hoje, pastor Rodeus, que chama os pais dessa geração. Quem são? Quem são os pais dessa geração, querido? Eu tive a bênção, fui abençoado pelo Senhor, e a madre da minha esposa, da mesma forma, até agora 3 filhos. Digo até agora porque ainda estamos jovens e nós ainda não nos prevenimos totalmente, né? Então temos 3: o Arão Pedro com 9 anos de idade, a Ana Beatriz com 5 e a Maria Luísa com apenas 1 aninho. Vai fazer agora dia 25. Inclusive vai ter bolo na casa da irmã Eliane, está toda a igreja convidada, amém? Glória a Deus. A irmã é boleira, fica à vontade, irmãos. E aí, o Senhor me permitiu, irmãos, ter 3 filhos, formar uma família bonita. Nós recebemos uma visita de um casal no final de semana agora. Vieram trazer um convite do casamento deles para nós, onde meus filhos serão Daminha e Página, eu acho que é assim que fala. E nós fomos constrangidos pelo amor deles conosco, mas algo que constrangeu o meu coração, sendo eles já um pouco mais avançados de idade do que eu e a minha esposa, eles falaram assim: Cristiano, é um prazer para nós estar na sua casa, é um prazer para nós ter vocês como um casal amigo, e vocês são uma referência de família para mim. Gente, isso é muito pesado. Aparentemente parece que eu estou contando algo para vocês como se eu estivesse me vangloriando. A grande verdade é que isso vem carregado de uma responsabilidade. Porque quando alguém olha para você, quando alguém olha para a sua família, quando alguém olha para os seus filhos, a pergunta por trás disso é: o que vem dali? Porque, lembra-se, pastor, quando via-se alguém, falava assim: esse aqui é quem? Esse é Jonas, filho de quem? Então sempre, né? Esse aqui é filho de Pedro, filho de quem? Simão Barjonas, esse é filho de quem? Então sempre o filho de quem? Quando veio os meus filhos na escola, o comportamento dos meus filhos, o comportamento da minha esposa, na minha esposa não na escola, né? Mas eu vou usar um aqui. O comportamento da minha esposa na internet, o comportamento da minha esposa na rede social, vai determinar, ou vai trazer carregado, esposa de quem? E os filhos, o comportamento dos filhos, filhos de quem? Então há uma responsabilidade sobre isso. É claro que eu me sinto agradecido ao Senhor, toda glória, honra, louvor é para Ele. Foi Ele que me deu a família que eu tenho. Eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Mas um elogio desse, irmão, vem carregado de muita responsabilidade. Porque quando alguém faz isso, quem teme ao Senhor pensa assim: ai de mim, Senhor Deus, eu sou tão pequenino, como disse Gideão quando foi chamado, e nós vamos passar por Gideão, e eu olhando para mim falando: ai de mim, Senhor Deus. Porque, irmãos, ter uma família responsável dá trabalho. É verdade ou não é, gente? Fazer filho é bom e é até gostoso. Verdade ou não é? Para quem já tem, né? Mas ter família e ser família é bom também, mas dá trabalho. Exige responsabilidade lateral, marido e mulher, na responsabilidade com os filhos. Existe uma responsabilidade vertical, de respeito dos filhos para com os pais. A grande verdade é que dá trabalho.
Por isso que quando Josué disse, quanto a vocês eu não sei a escolha de vocês. Josué, claro que disse, porque assim, pelo que eu estou vendo desenrolar dos negócios, vocês estão preferindo, gente, vamos contextualizar aqui, vocês estão preferindo o Netflix, não o Senhor. O que vocês estão preferindo nesses dias? Vocês estão preferindo o Instagram e o Facebook, mas não o Senhor. Vocês, eu não sei o que vocês vão escolher, com quem vocês vão resolver passar boa parte do tempo de vocês. Eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor com a sua casa e com a sua família exige de você abnegação, exige de mim abnegação. E não pense que quando eu estou falando com vocês a respeito disso, é como se nesse aspecto eu tivesse toda a autoridade, porque também me pego muitas vezes perdendo o meu tempo, correndo o dedo na linha do tempo de um Facebook, que nada vai acrescentar na minha vida, a não ser nesse tempo muita fofoca e por muitas vezes muita desgraça. É verdade, irmãos. Ainda que tenha alguém que posta o versículo bíblico lá, o irmão que gosta de cantar, coloca lá o hino que ele gravou no YouTube, aquela questão toda, mas o aproveitamento é muito pouco. A mesma palavra do Senhor diz no chamado a Josué: Josué, não se desvie da minha palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, mas na minha palavra medita de dia e de noite. Irmão, servir ao Senhor dá trabalho. Igreja de Deus, servir ao Senhor dá trabalho, mas é um trabalho com recompensa. O pastor nos trouxe a memória aqui, a lembrança do céu. Qual é a nossa recompensa, irmão? Não é nessa terra. O apóstolo Paulo diz: os que esperam somente nesta vida são os mais miseráveis desse mundo. Nossa recompensa é o céu. Nossa recompensa é o céu. Mas enquanto ainda não alcançamos de forma literal o céu, ou melhor, o céu ainda não nos alcançou, nós precisamos fazer escolha todos os dias. Eu preciso decidir como eu serei com a minha esposa como marido. Esposa, eu preciso decidir que tipo de esposa eu serei para o meu marido. Os filhos vão decidir que tipo de filhos serão para os pais, e os pais, que tipo de pais serão para os filhos. Nós cobramos muito dos nossos filhos e não tem nada de errado nisso, mas a palavra do Senhor também diz: pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. E por vezes nós esquecemos dessas coisas. Por que nos esquecemos? Porque muitas vezes nós não meditamos na palavra de Deus conforme deveríamos. Então, é algo bonito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas a pergunta é: serviremos de que forma? Com que qualidade? Com que louvor ao nome daquele que existe para todo sempre? Existe uma questão de autorresponsabilidade. E quando nós falamos de responsabilidade, todo homem e mulher de Deus que é chamado à responsabilidade pelo Senhor treme na base. Já percebeu isso aí, pastor? Gideão: não, Senhor, eu sou o menor da minha casa. Sim ou não? Moisés, vai lá libertar o meu povo. Senhor, eu sou gago. Dá a entender, né, irmão? Não está escrito desse jeito, né? Minha língua é presa. Aí Deus, como é Deus e já sabe todas as coisas, chama teu irmão Arão lá, ele fala por você. Você não vê Arão falando, irmão, só fala Moisés. Já percebeu isso aí? Todo chamado de Deus tem um peso sobre as nossas vidas, mas compreenda, os fardos do Senhor são muito mais leves do que os fardos do mundo. Porque Ele disse: trocai de lugar comigo, tome o meu jugo, porque ele é suave e ele é leve. Aleluia. Bom, irmão, é servir ao Senhor. Bom é servir ao Senhor, mas bom é o servir ao Senhor com a sua casa, com a sua família. Todos nós, por vezes, estamos muito preocupados com as nossas conquistas materiais. Todos queremos casa melhor, carro melhor, filhos na faculdade, filhos na escola particular quando crianças, roupas melhores. Irmãos, não há nada de pecado nessas coisas, desde que elas não sejam a primazia da nossa vida. Porque por muitas vezes, irmão, dentro da igreja do Senhor, deixa eu fazer um ponto aqui. Quando Paulo falava às igrejas, Paulo não falava direcionado a quem não estava dentro da igreja. Paulo não falava ao ímpio. Paulo não falava
ao gentil. Paulo pregava ao gentil para que pelo Espírito de Deus ele fosse convertido e estivesse na assembleia, na congregação, para então sim, com o ouvido aberto, ouvir a mensagem de Deus. Mas toda a palavra de Paulo era direcionada à sua igreja, era direcionada à igreja do Senhor Jesus. Por isso, igreja do Senhor Jesus, ouça o que o Espírito diz nessa noite. Ouça o que o Espírito diz nessa noite. Todas as nossas conquistas são para a honra e glória do Senhor, todas elas. Mas nós seremos fracassados, e por muitas vezes fracassamos, se nós olharmos para as coisas e perdermos a nossa família. Nós precisamos investir tempo de qualidade com os nossos filhos. Precisamos investir tempo para ouvir homens. Precisamos ouvir o coração das nossas esposas, saber como elas estão, o que elas estão pensando, o motivo das suas lágrimas. Elas são bem diferentes de nós, e olha que elas têm coisa para falar. Nós é que não dá muito ouvido, né? Está sempre correndo, não é verdade? Mas é verdade, nós precisamos ouvir o que tem no coração das nossas esposas. Esposas, vocês precisam, por favor, baixa a adrenalina um pouquinho, faz um carinho nesses meninos um pouco. Muitas vezes, rapaz, as mulheres é brava, pastor, não é verdade? Tem umas irmãs bravas na igreja, cheia do Espírito Santo, mas em casa, meu Deus, é muita pimenta, irmão. Louvado seja Deus, não é verdade? As baixinhas, meu Deus do céu, as baixinhas, que Deus abençoe, né? Mas, irmão, não é fácil não. Não é verdade? Os nossos filhos, irmãos, há uma preocupação nesse dia no meu coração quanto aos nossos filhos. Os nossos filhos têm sido o maior alvo de investida de Satanás. E a história fala isso há anos e anos e anos. No Egito, os primogênitos, Faraó, na época de Cristo, matem os meninos, as crianças, no caso homens, por causa da perseguição de Cristo. Desde sempre, irmão, Satanás tem perseguido as nossas crianças. E eu digo para vocês que nesse tempo, do qual eu também sou contemporâneo de vocês, tem me assustado. E é claro que eu sei que todos aqui estamos conectados e ligados ao que acontece por aí. Só que por muitas vezes, irmãos, eu tenho visto irmãos de fé, cristãos, permitindo muitas coisas aos seus filhos. Irmãos, eu não quero fazer apologia assim, diretamente contra nada, mas quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Cuidado com o que os seus filhos andam assistindo. Eu quero passar por isso rapidamente. Uma série que lançou na Netflix, tantas outras que não prestam, o tal de Round 6. Eu li rapidamente uma mensagem do diretor do Round 6 dizendo assim: o conteúdo não é para crianças, mas me surpreendeu a adesão, a quantidade de crianças que têm assistido. E ele, o diretor, diz: faço um alerta aos pais e professores: cuidado, não é para crianças. É só um exemplo, irmãos. Satanás não brinca de ser diabo. Nós, por muitas vezes, pelas nossas fraquezas, negligências, pelos nossos pecados, nós fazemos de conta que somos crentes, que somos cristãos. Satanás não brinca de ser diabo. Eu, humano como sou, falho como sou, preciso descansar. É de Deus isso, veio para mim e para você, no mínimo, né? Quem pode, 8 horas por dia, foi nos dado. O descanso é importante para o nosso corpo físico. Satanás não descansa. A palavra de Deus diz que ele anda ao derredor 24 horas. 24 horas, irmãos, tentando encontrar uma oportunidade para estragar aquilo que nós estamos edificando no Senhor. A boa notícia é que Satanás, se ele anda ao derredor, em volta, ao meu redor, a palavra de Deus diz que acampa-se o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor me protege
e me guarda. Amém? Amém. Amém? Amém. Desde que eu esteja conectado com o céu, desde que eu não esteja no pecado, desde que eu não esteja, meu irmão, fugindo das coisas de Deus e buscando as coisas do mundo. Eu não sei quanto a vocês, disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vós, servirão a quem? Aos Balaíns? Aos Refaíns? Servirão a Baal? A Astarote? Há uma pergunta, irmão: a quem verdadeiramente estamos servindo? Não falo aqui como acusador de ninguém, só falo como um alerta para todos nós. Irmãos, a nossa família é uma bênção, a nossa família continuará sendo uma bênção, desde que nós, eu e a minha casa, sirvamos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Só que a Bíblia diz que há concorrências no nosso coração. A palavra de Deus diz que nós devemos escolher a quem servais. Josué disse isso. Também está escrito nos evangelhos: você não pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar um, ou há de agradar o outro. Um vai ficar desagradado. Nós não podemos servir a Deus e, no caso, as riquezas, a mamon. Irmãos, nós não podemos servir a Deus e ao mundo. O mundo tem lançado muitos manjares, como foi oferecido a Daniel, mas nós precisamos escolher a melhor parte. Nós precisamos não somente, irmãos, tudo isso é muito bom, a liturgia do culto é muito bom, vir para a igreja é muito bom, trazer os filhos para a igreja é muito bom, trazer a esposa. Hoje mesmo eu estive aqui domingo, pastor, é domingo, o senhor atendeu em Guará no domingo anterior, eu estive aqui, né, vim sozinho, e minha esposa não veio, enfim. Aí hoje eu falei: amor, o pastor me convidou, e aí ela falou: eu vou com você. Eu falei: por favor, vá comigo, porque família anda junto. Amém. Glória a Deus. Ela está cansada, claro, nós estamos uma criança pequenininha, né? Os outros também ainda não são tão grandes. Passamos uma situação muito difícil com a perda do irmão dela recentemente. Quem conhece a família sabe. Então, o peso que é isso. Mas família, irmão, anda junto. Brinquei com ela outro dia, que eu fui levar meus filhos também no clube, e os meus filhos não dão sossego mais. Depois que descobriram primavera, pensam que o céu já desceu, a Nova Jerusalém, pastor. Pensa que é a Nova Jerusalém. Fala: filho, nem se compara, lá as ruas são de ouro, né? Se ele pegar uma pepita de ouro, ele compra tudo que ele quer, iPhone, PlayStation 5, mas lá as ruas são de ouro. Mas nós não vamos querer nada dessas coisas. E aí, indo ao primavera com meus filhos, falei: amor, vamos comigo. Ela falou: amor, estou tão cansada. Eu falei: vamos comigo, amor, sou viúva ainda não estou solteiro não, e não estou feio de tudo ainda não, vamos comigo. Você andar comigo para o povo saber que tem dono nesse negócio, vou marcar o território legal. Irmão, o que é isso? É cuidado, isso é zelo, isso é zelo, sabe? É claro que nem sempre nós vamos poder estar juntos, nem sempre eu vou poder estar junto, mas sempre que posso, eu quero estar junto. Eu falo que lá em casa nós somos como aquele desenho, né? O Cruz. Quem assistiu o Cruz sabe, eles dormem tudo empilhado no outro, assim, tudo emboladinho, sabe aquela coisa? Nós é assim, nós saia de banco, né? Que é mundaréu. Eu brinco assim que eu saio, meu carro está coaiado de japonês. Minha esposa é japonesa, né? Então, e eu falo assim: nós saia de banco, gente. Quando nós chegamos é com gente mesmo, dá para fazer culto rapidinho. Com pouca coisa nós organizamos tudo, pastor. Não é verdade? A palavra de Deus diz que quando dois ou mais estão reunidos no nome dele, e quando a igreja do Senhor está junto. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vamos prosseguir um pouquinho mais, irmãos. E eu vou finalizando. Pastor, quanto tempo? Como é que nós estamos aí? Até 9h05, irmãos. Louvado seja Deus, hein? Glória a Deus. Meu Pai eterno. Juízes, irmãos. Juízes. Juízes no capítulo 6. Juízes no capítulo 6. Vamos falar um pouquinho do tal do Gideão, um dos juízes levantados por Deus. Juízes no capítulo 6, a partir do versículo 11. Irmãos, eu quero dizer para vocês que servir a Deus vale a pena.
servir a Deus com a sua casa vale a pena. E nada, irmão, não tem nada nesse mundo melhor do que a nossa família. Acredite no que eu estou te dizendo. Nós, por muitas vezes, eu dizia isso, nós corremos atrás de dinheiro, de coisas, mas quando alcançamos, quando conquistamos, perceba, são só coisas. Quero um carro novo, tive a oportunidade de ter alguns já. Depois de conquistado, é só mais um carro novo. Quero uma casa, depois que se conquista, é só uma casa. Mas um casamento bem sucedido é uma bênção. Os filhos bem criados, apaixonados por você, como você é apaixonado por eles, não tem preço, irmãos. Quando eu chego em casa para almoçar e vejo essa japonesada correndo e grudando na minha perna, papai, vou te falar para você, eu não tenho nem vontade de voltar para trabalhar. Eu entendo que o trabalho foi um castigo de Deus para o homem, você sabe, né, pastor? Deus criou o jardim e falou assim, ó, tá tudo aí para você. Diz que criou e colocou o homem no jardim para lavar e cuidar, mas já estava tudo plantado, tudo arrumadinho. O homem inventou de pecar. Vamos deixar isso por outra hora, irmãos. Mas eu quero dizer o seguinte, que quando Deus chama um homem, quando Deus chama uma mulher de Deus, quando Deus busca uma família, quando Deus tem a intenção de levantar alguém, irmãos, por mais que nos assombre o coração, por muitas vezes, porque é uma grande responsabilidade, nós nunca estamos sozinhos. Nós vamos ver aqui, irmão, uma das passagens em que muita ênfase é dado ao trabalho de Gideão. Gideão, todo mundo sabe, estava lá malhando trigo no lagar. Não é essa o foco da minha mensagem. Estava lá defendendo o seu alimento por causa dos seus inimigos, inimigos dos quais não se levantaram sem um motivo, sem uma causa, se levantaram por causa do pecado desse povo, do pecado dessa geração. Por quê? Porque o povo de Josué já tinha morrido, os anciãos contemporâneos de Josué já tinham morrido, e a palavra de Deus então diz, no princípio do livro de Juízes, que aquela geração nova que se levantava, já não conhecia mais o Senhor. Quem são os pais dessa geração? Somos nós, somos eu e você, ou tem sido a televisão ou o celular na mão dos nossos filhos? Escolha hoje, irmão, você e a sua casa servir ao Senhor, carregado de uma responsabilidade. Mas eu me sinto tão fraco, pastor, eu me sinto tão fragilizada, pastor, eu me sinto tão impotente, pastor, eu me sinto tão pequeno diante do chamado que Deus deu. Por muitas vezes, irmão, por causa das lutas, eu creio que eu não seja diferente de vocês. Muitas vezes nós sentimos que somos incapazes de cumprir a obra que o Senhor nos deu. Mas eu quero afirmar para vocês, pelas Escrituras Sagradas, que quando Deus escolhe um homem e uma mulher, Ele já tem um plano para nos ajudar. Aleluia. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus chamou Gideão. Gideão, homem valente. E Gideão respondeu assim: ai de mim, Senhor Deus, ai de mim, porque eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor, é a mais pobre. Menor na Bíblia muitas vezes quer dizer de menos capacidade financeira para executar tal plano. Mas o anjo do Senhor se aproximou de Gideão e fala: Gideão, tu és homem valente. E o Senhor, quando escolhe, irmão, eu e você, o Senhor, quando nos escolhe, Ele não erra. Porque a palavra de Deus diz que Deus tem toda a ciência. Deus é onisciente, é onipresente e conhece todas as coisas. A palavra de Deus diz que nós nem havia sido criado, nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe, e todos os nossos dias já estavam escritos e determinados. Creia na palavra do Senhor. Mas nós sabemos que o homem Gideão começa a ter medo, então ele começa a fazer prova do Senhor. E o Senhor, para amparar Gideão, o Senhor, para amparar a igreja de Miguelópolis nessa noite, a igreja do Senhor, o Senhor para amparar o pastor Rosailson na sua obra, o Senhor para amparar a esposa do pastor nessa obra, para
pai, você filho, você jovem que pode estar lutando contra um vício, contra uma enfermidade, contra pornografia, contra vício de bebida, contra desânimo espiritual, contra qualquer tipo de investida do diabo. A palavra de Deus nos mostra que Deus coopera conosco. Deus coopera conosco e Ele não vem sozinho. Nós temos à nossa disposição Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha como está escrito 6:11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Abizerita, e Gideão, o seu filho, estava malhando trigo no lagar. Então veio o anjo do Senhor e chamou a Gideão. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor, irmãos, nessa passagem aqui, a letra A de anjo está em letra maiúscula. Então não veio um anjo do Senhor, porque quando é um anjo, é um dentre muitos anjos da milícia. Mas quando a palavra de Deus diz o anjo do Senhor, com letra maiúscula, está falando da manifestação teofânica do Filho de Deus. A teologia vai dizer que o anjo do Senhor seriam manifestações teofânicas da presença de Deus, do Deus Filho em espírito nessa terra. Então o anjo do Senhor se apresentou a Gideão e disse: Gideão, não temas, homem valoroso. Igreja do Senhor, não temas, porque aquele que te chamou, o Filho do Altíssimo, diz para você: você é valente, você tem valor, você tem valor. A sua família é tua, emprestada, é dele. Porque o pastor leu o Salmo 128, que eu amo, mas o 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Irmãos, quem edifica a nossa casa é o Senhor. E continua dizendo que os filhos são heranças do Senhor. Está sobre a nossa responsabilidade, mas a herança é de Deus. Olha o tamanho da responsabilidade. Mas Deus coopera conosco nessa noite. O anjo do Senhor, a manifestação de Cristo, do Filho, teofânica no Antigo Testamento, cooperou com Gideão e chamou Gideão e falou: Gideão, não temas, porque a luta que eu estou chamando você para travar não é tua, você não está sozinho, eu estou contigo. Eu quero dizer, igreja do Senhor, a luta que você está travando, a luta que você está tendo para edificar a sua família, não é só tua, o Senhor coopera contigo. Aleluia. Vamos ver agora no versículo 21, vamos avançar para terminar. Estendeu o anjo, então Gideão ele faz uma oferta, uma oferenda para aquele anjo. E aí no versículo 21 diz assim, estendeu o anjo do Senhor a ponta do seu cajado, que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então a primeira manifestação, o primeiro ser da Trindade, da divindade de Deus, teve um primeiro contato com Gideão. Disse: Gideão, você se vê como o menor da sua casa, você se vê como incapaz, como pequeno, você talvez hoje está desanimado, mas eu digo, você é um varão valoroso, você é valente, Gideão. Vai nessa sua força, Gideão. Mas agora o anjo partiu, o anjo do Senhor partiu. E então olha o que diz o texto: viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus. Agora Gideão remete ao Deus dos céus e diz assim, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. O anjo do Senhor, Malak é o anjo do Senhor, Malak Elohim, anjo do Senhor. Mas quando agora Gideão fala assim, ai de mim, Senhor, já não é mais Elohim, agora ele está falando Jeová, ou Jeová, ou Javé. Agora Gideão direciona a sua oração, a sua conversa com o Pai, e diz assim: ai de mim, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Olha quem responde, irmão. Olha a contribuição da Trindade para testificar a importância do homem Gideão para Deus.
Porém o Senhor, quem respondeu? O Senhor, Jeová lhe disse: a paz seja contigo. Ou seja, Gideão, não se preocupe, tenha paz no teu coração, vai dar tudo certo. Aleluia. Igreja do Senhor, não se preocupe, tenha paz no seu coração, vai dar tudo certo. Assim diz o Senhor Jeová. É a palavra de Deus que nos diz. E ele disse: a paz seja, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou de o Senhor é paz, ou seja, Jeová Shalom. Ainda até o dia de hoje está esse altar em Ofra, que pertence aos abzeritas. E para terminar, irmãos, avançando um pouquinho mais, Juízes, capítulo 6, versículo 33, e diz assim: e todos os midianitas, que eram os inimigos de Gideão, e os amalequitas, e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram, e se acamparam no vale de Jezreel. Irmãos, amalequitas, midianitas, abzeritas e tudo quanto é itas que sejam inimigos do povo de Deus, aqui há uma representação espiritual. Nós podemos transpor para o nosso dia de hoje desânimo, cansaço, falência financeira, dificuldade no casamento, dificuldade com os filhos, dificuldade com a igreja, dificuldade em todas as áreas da sua vida. Então os inimigos se levantam, mas a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor se acampa e te chama: tu és valente, é valoroso. Depois o Senhor diz: fica em paz, vai dar tudo certo. E por fim, os inimigos se acamparam. Mas olha o que diz a palavra do Senhor: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abzeritas se ajuntaram após ele. No mesmo texto, quando Deus chama um homem, ainda que esse homem não tenha em si, e ainda bem por isso, aquela ousadia, aquela arrogância de achar que em si há algo de valor, a não ser que Deus tenha colocado no mesmo texto a presença teofânica de Cristo, o anjo do Senhor faz o chamado. O próprio Senhor Deus disse: fique tranquilo, fique em paz, vai dar tudo certo. E por fim, o Espírito do Senhor reveste aquele que Deus chama. Eu quero dizer para vocês nessa noite, fique de pé, igreja, vamos encerrar. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que a sua família, ela está guardada pelos céus. A sua família, você tem a contribuição da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é contigo. Mas há um chamado de Deus, a sua e a minha responsabilidade. Nós precisamos decidir todos os dias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor já nos escolheu, o Senhor já nos chamou, o Senhor já nos tirou do império das trevas e nos chamou para o reino do Filho do seu amor. Mas somos nós, em resposta a esse chamado e a esse amor, que vamos dizer: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa pagaremos um preço de oração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor buscando nas Escrituras. Eu e a minha casa buscaremos o altar do Senhor. Eu e a minha casa cantaremos louvores ao Senhor. Eu quero declarar sobre a vida da igreja que todos os problemas, toda dificuldade, toda enfermidade, todo desânimo, todo cansaço, toda investida de Satanás nesses dias, tudo aquilo que tem roubado forças nesses dias, pelo nome de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus, pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo, vai cair por terra em nome de Jesus. E nós podemos dizer, e nós vamos dar um grito de vitória: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia.